Na divisão do reino do cangaço, coube a Zé Baiano parte dos atuais municípios de Ribeirópolis, Frei Paulo, Macambira, Pedra Mole, Pião e Carira, em Sergipe. Seu coito predileto era um serrote próximo ao povoado Alagadiço. Zé Baiano se afeiçoou pelo Alagadiço por duas razões. A primeira era de ordem sentimental, pois Zé Baiano estava de olho na professora Prazeres, que lecionava na Fazenda Altamira, muito amiga do coiteiro Antônio de Chiquinho. A segunda era de ordem estratégica, haja vista que o povoado ficava numa região de serras com muitas matas e esconderijos naturais. Depois da morte de Lídia, Zé Baiano fixou-se de vez em Alagadiço. Ele viajava pelos seus domínios, mas seu ponto de referência era Alagadiço. Costumava acoitar num serrote que até hoje é conhecido como Coito. Ali ele se sentia à vontade, principalmente ao lado de seu amigo coiteiro Antônio de Chiquinho e sua família. Quando da chegada do Pantera Negra à região de onde montara seu quartel-general, muitas histórias se fizeram presentes. Uma delas envolve o compadre de Antônio de Chiquinho, o comerciante que morava em Aracaju, mas tinha negócios em Carira, Antônio Conrado de Souza, o Totonho Conrado. No dia 10 de março de 1934, Zé Baiano assassina no povoado Cipó de Leite seu tio-sogro, o fazendeiro Martinho de Souza Freire. O homem estava vindo da fazenda Espinho até Carira junto a seu vaqueiro Joãozinho de Vito, seu sogro e sua esposa. Perto da fazenda São Luís de Janjão de Tertinho, o banda Tocaia Conrado e família libera a mulher e mata a sangue frio os outros três após rápida discussão. Este fato foi o estupim para a morte de Zé Baiano. Na fazenda Cachoeira, localizada às margens da Estrada Velha de Carira para Bebedouro, Coronel João Sá, Bahia, ainda em 1934, Zé Baiano mata o proprietário Zé Galdino enquanto este tirava leite e não tinha dinheiro para o cangaceiro. Em abril de 1936, houve a morte de Chico Pedro, atribuída a Zé Baiano nas proximidades de Fazendinha, perto de Altos Verdes, em Carira. O homem foi forçado a dar o valor estipulado, mas como não tinha, resolveram o amarrar pelos pés a um cavalo, este que o arrastou pelas estradas e por fim fuzilaram-no, com um sorriso na face. Todos estes crimes eram atrelados aos cangaceiros e aos que conviviam com eles. Um silêncio começara a pairar naquela região por um certo tempo. Pessoas começavam a ter medo de sair à noite e Zé Baiano nunca estivera tão rico. Diziam que só em Aracaju circulava em torno de 200 contos de réis de dinheiro emprestado do cangaceiro. Os negócios prosperavam para ambos os lados. Zé Rufino precisava dar um fim em tudo isso. Não era tão segredo assim a proximidade que Antônio de Chiquinho tinha com o bando, não era incomum vê-los chegando em fazendas para comer, fazer cobranças e outras coisas. O alvo havia se formado na testa do coiteiro e havia chegado a hora de tudo ou nada contra o banditismo no Agreste. Após estes terríveis acontecimentos, as autoridades de São Paulo apertam o cerco de Antônio de Chiquinho e, com o auxílio de Zé Rufino, prendem ele. Durante o tempo em que Antônio estava foragido e preso, Zé Baiano se dirigiu até a casa de outros coiteiros na região de Nossa Senhora da Glória, mais precisamente na divisa entre o devido município e Monte Alegre, na fazenda Buenos Aires, pertencente ao senhor de nome Vitor. O sítio ficava às margens do riacho Capivara, mais abaixo uns 500 metros, perto do povoado Lagoa do Roçado, este já em Monte Alegre. No final de uma tarde, Zé Baiano e seus 2 cabras chegam até uma fazenda para tratar de negócios e são recebidos com festa, comida e sorrisos. Medo de morrer ou amizade? Ninguém sabe ao certo, mas a conversa foi se estendendo e o cangaceiro precisava de alguns mantimentos que fossem comprados na feira do sábado em Glória ou em alguma bodega no outro dia e que viria no dia marcado para pegar as encomendas, já que Antônio de Chiquinho se encontrava ausente naqueles dias.
Um dos filhos de Vitor, de nome Dominguinhos, que já era conhecido do bando, foi encarregado de comprar farinha, fumo, sal e alguns outros produtos. Tudo certo para a compra. Zé Rufino e sua volante estavam na cola do grupo, não podiam arriscar ir em busca de outros coiteiros da região agreste, pois estavam todos altamente vigiados. De Glória partiriam para o raso da Catarina para se esconderem por alguns meses até a poeira baixar. Nada de anormal estava a acontecer naquela visita. Inclusive Zé Baiano olhara com atenção o ferro de marcar gado para saber quais reses eram do Vitor e com isso não cometeria o erro de dar prejuízo ao coiteiro que nunca se negara a ajudar. O bando se despede e avisa que no domingo próximo, ao amanhecer, estariam de volta para pegar as encomendas. Chega o sábado, Dominguinhos, que não recebera dinheiro dos cangaceiros para a compra, monta num burro e segue para a boca da mata, recolhe os produtos solicitados e quando estava já para pegar a estrada de volta para casa, teve a ideia de ir até a delegacia denunciar que o bando estaria no dia seguinte na fazenda do pai e seria a hora propícia de matá-los, pois estava cansado de ser extorquido daquela forma. Uma volante acompanhou Dominguinhos até a propriedade e durante a madrugada outros chegaram e se posicionaram, esperando o raiar do dia e pegar de surpresa o bando. O tempo foi passando, Vitor estava apavorado com a atitude do filho, mas já estava feito. O bando estava acoitado às margens do riacho Capivara desde o dia que pediram os mantimentos e no horário marcado, Chico Peste e Demudado se dirigiram até a fazenda. Zé Baiano ficou no rancho esperando tudo. Desconfiados, a dupla de cangaceiros chegou até a porteira e chamaram. Vitor e Dominguinhos, para não levantar suspeita, pegaram os produtos rapidamente e foram entregar. Quando os cangaceiros deram a volta em direção ao riacho, foram acompanhados pelos soldados ao longe e quando o cerco foi feito, começou rápida troca de tiros. Foi uma saraivada de bala de ambos os lados. Não houve baixas, mas Zé Baiano ficara com sentimento de traição, não sabia nem mais em quem confiar. Os dias se passaram e o bando estava indo em direção à fronteira baiana quando Zé Baiano rompe o silêncio. Não pode ser. Traíram nós. Vamos voltar lá e matar todo mundo. Passadas 2 semanas, o bando se apronta desde o alagadiço onde ficaram escondidos este tempo todo e voltaram até a fazenda Buenos Aires para o acerto de contas. Dominguinhos, com a culpa na cabeça e o medo por ter traído o cangaceiro, foi embora para Itabaiana e por lá ficou. O bando passou pela fazenda Curralinho para ver uma das filhas de Vitor, uma bela cabocla chamada Bebela, casada com Nero, com a qual tinha junto 3 filhos. Zé Baiano levou Nero e o filho mais velho de 17 anos. Mesmo com as súplicas da mãe, ele não quis largar a sombra do pai. Ao chegar na fazenda Buenos Aires, foram em busca de Dominguinhos. Não o encontrando, foram pegar o velho Vitor no roçado. Quando estavam trazendo ele, seu chapéu caiu e quando estava a se abaixar para pegar, Chico Peste disse sorrindo: "Deixa aí, Peste, tu não vai precisar dele mais não." Chegaram no curral, amarraram o velho Vitor no mourão e executaram ele primeiro, e em seguida ficou servindo de tiro ao alvo para os 3 cangaceiros. Por fim sangraram-no como se faz com um bode, mesmo já estando morto. Em seguida executam o sobrinho de Vitor, o Felipe Neres, para compensar a ausência de Dominguinhos. Prosseguindo a sanguinária chacina, genro e neto de Vitor também foram executados em seguida. Zé Baiano gritara para a esposa de Vitor que se alguém mexesse nos cadáveres, ele voltaria e mataria o restante da família. O terror tomava conta do local. Bebela, apavorada ao ouvir os tiros, saiu de sua casa até a fazenda do pai e, ao ver a cena dos corpos do pai, primo, filho e esposo já fedendo a sangue podre, ficou em choque e a loucura tomou conta da sua mente. Vivia amarrada, gritava e subia em árvores querendo se matar.
Comia muito pouco e não tinha remédio para sua demência, até que morreu de tristeza. 3 dias depois, um outro neto de Vitor, José Felipe, que estava trabalhando na fazenda do tio Zé Grande, se organiza com uma volante e na calada da noite foram até a fazenda Buenos Aires, que estava abandonada, para enterrar os corpos. Na metade do caminho, por medo, a volante retorna para a Glória, mas José Felipe, bem armado com o fuzil de Zé Grande, diz que vai sozinho, que não tem medo de Lampião nem de Zé Baiano. Atravessou todo o matagal e ficou escondido a menos de 50 metros da casa para ver o movimento. Era noite de lua e via-se os corpos insepultos, mas não poderia ir naquele instante. Um barulho no mato foi sendo ouvido, estava se aproximando e José Felipe aponta a arma na direção do som e do nada surgem outros 2 amigos que decidiram seguir até Buenos Aires para ajudar. Por pouco não houve mais morte, dessa vez acidental. Os 3 se dividiram, um para o norte, frente da casa, outro para o fundo, a sul, e José foi cavar os buracos para enterrar os 4 parentes. O sinal seria um assovio caso viessem alguma coisa suspeita chegando. A tensão era extrema, mas os corpos foram enterrados mesmo sob ordem de Zé Baiano. Mas como eles saberiam disso? No dia 30 de maio, perto da fazenda Cuiabá, o grupo de Zé Sereno se encontra com Curisco e Mariano, que também estavam com outros, inclusive Zé Baiano. Num instante se viram cercados por Zé Rufino e sua volante, e um dos cangaceiros novatos acabara sendo baleado depois de meia hora de combate, morrendo no local. Eles haviam assaltado um boiadeiro de nome Adriano e as volantes se armaram para o ataque. Os jornais alegavam que quem havia sido morto se tratava de Sereno, porém não era. O clima do sertão ao agreste se tornara insuportável e o medo se instalara rapidamente pelas fazendas. O caso da fazenda Buenos Aires foi o estopim de convencimento para Antônio de Chiquinho e os outros 5 que o acompanharam na empreitada de dar fim a Zé Baiano. Era matar ou morrer. Outras vezes já haviam pensado em matar o bando, mas nunca conseguiram sair da mera ideia. Era chegada a hora. Zé Baiano precisava morrer de uma vez por todas.